Existe um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. Um esgotamento silencioso que nasce quando você tenta confiar, mas já se decepcionou demais. Quando tenta acreditar, mas carrega lembranças de orações que pareceram não ter resposta. Você continua caminhando, mas por dentro sente que está no limite. O problema não é a falta de fé, é o excesso de desgaste. Confiar depois de tantas quedas se torna um desafio diário. Talvez hoje você esteja lutando contra a vontade de desistir. Não necessariamente de tudo, mas de esperar, de insistir, de acreditar que algo ainda pode mudar. Você segue fazendo o que precisa ser feito, mas sem esperança. E aos poucos, o coração começa a negociar com a desistência como se ela fosse uma forma de alívio. Deus vê esse conflito interno. Ele vê quando você continua mesmo sem forças. Confiar não é ignorar a dor, é decidir não deixar que ela tenha a última palavra. Deus nunca disse que o caminho seria fácil, mas Ele prometeu estar presente em cada passo. O problema é que quando o tempo passa e nada muda externamente, a mente começa a questionar se ainda vale a pena continuar. É nesse ponto que a fé é mais refinada, não pela ausência de dúvidas, mas pela decisão de permanecer apesar delas. Talvez você esteja tentando confiar com base no que vê, e tudo ao redor parece dizer que não faz sentido continuar. Mas Deus nunca construiu a fé sobre evidências visíveis. Ele constrói sobre relacionamento. Confiar é continuar caminhando mesmo quando o cenário não colabora. É dizer sim para Deus quando o coração ainda está em processo de cura. Esta oração não é para quem está forte. É para quem está cansado, mas não quer desistir. Para quem sente vontade de parar, mas ainda escolhe ficar. Deus não despreza esse tipo de fé. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Porque confiar quando tudo vai bem é fácil, mas confiar quando a vontade é desistir exige entrega profunda. Permaneça aqui. O que Deus quer fazer hoje não é apenas te consolar, é te ensinar a confiar de uma forma mais madura, mais profunda e mais resistente. No próximo passo, vamos entrar em um momento de oração guiada, onde você não precisará fingir força, apenas permitir que Deus te sustente exatamente como você está. Agora desacelere por dentro. Não tente organizar pensamentos, nem justificar sentimentos. Apenas permaneça. Pai amado, nos colocamos diante do Senhor com o coração cansado, mas aberto. Não chegamos com discursos prontos, chegamos com o que temos. O Senhor conhece o peso que carregamos, as lutas que não contamos a ninguém, as vezes em que sorrimos por fora, enquanto por dentro quase desistimos. Deus, ensina-nos a confiar quando tudo em nós quer recuar. Ensina-nos a descansar quando a mente insiste em antecipar problemas. Nós entregamos o medo de continuar tentando e nos frustrar outra vez. Entregamos a insegurança que nasce da espera longa demais. Entregamos a sensação de estar caminhando sozinho, mesmo orando, mesmo crendo, mesmo insistindo. Toca agora nas áreas onde a fé enfraqueceu, onde a esperança ficou por um fio, onde a confiança foi ferida por experiências que não entendemos. Não queremos esconder nada do Senhor. Recebe nossas dúvidas, nosso cansaço, nossa vontade de parar. Não como sinal de derrota, mas como pedido de socorro. Sabemos que o Senhor não rejeita um coração sincero. Pai, sustenta-nos neste momento. Não pedimos respostas imediatas, pedimos força para permanecer. Não pedimos que tudo mude agora. Pedimos que o Senhor nos segure enquanto atravessamos, que a Tua paz comece a aquietar a mente, que o Teu cuidado comece a aliviar o peso que está sobre o coração. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, mesmo quando ele não coincide com o nosso. Ensina-nos a acreditar que o silêncio não é abandono, mas trabalho invisível. Que cada oração feita, mesmo cansada, mesmo curta, mesmo sem palavras bonitas, continua sendo ouvida no céu. Permanece conosco, Deus. O próximo passo desta oração vai nos conduzir a uma reflexão profunda sobre perseverança, fé amadurecida e o que Deus está construindo em nós enquanto pensamos que estamos apenas resistindo. Existe uma fé que nasce do entusiasmo e existe uma fé
que nasce da permanência. A primeira surge quando tudo parece possível, quando as expectativas estão altas e o coração está cheio de energia. A segunda nasce quando o entusiasmo acaba, quando o caminho se torna repetitivo e quando a única coisa que resta é a decisão de continuar. É essa fé mais profunda que Deus está formando em você agora, mesmo que você ainda não perceba. Talvez você esteja vivendo dias em que confiar parece mais um esforço do que um descanso. Você ora, mas sente que ora cansado. Você acredita, mas acredita com medo. E então se pergunta se isso ainda é fé de verdade. É sim. Fé não é ausência de cansaço, é escolha consciente de não desistir mesmo cansado. Deus não mede sua fé pela intensidade do sentimento, mas pela constância da entrega. Muitas vezes você acha que está apenas resistindo, tentando sobreviver emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Mas enquanto você resiste, Deus constrói. Enquanto você permanece, Deus fortalece. Enquanto você acha que não está avançando, Deus está te ensinando a confiar sem depender de sinais imediatos. Essa confiança não é ingênua, é madura. Ela nasce quando você entende que Deus continua sendo Deus mesmo quando você não entende os caminhos dele. Confiar não significa que você não sente vontade de desistir. Significa que você não deixa essa vontade decidir por você. Significa continuar orando, mesmo quando as palavras parecem poucas. Significa continuar buscando mesmo quando a resposta não chegou. Significa continuar caminhando, mesmo quando o coração pede pausa. Deus vê cada um desses passos invisíveis. Nenhum deles passa despercebido. Existe um tipo de crescimento que só acontece no tempo da espera. Um tipo de força que só nasce quando você aprende a descansar em Deus sem exigir garantias. A fé que permanece no escuro se torna mais firme do que aquela que depende da luz constante. E é essa fé que sustenta quando as circunstâncias não colaboram. Talvez hoje você esteja se sentindo fraco por ainda ter dúvidas, por ainda se sentir inseguro, por ainda questionar. Mas Deus não se ofende com suas perguntas. Ele se aproxima delas. Ele sabe que confiar é um aprendizado contínuo. E cada dia em que você escolhe não desistir, mesmo sem entender tudo, você está sendo ensinado a confiar de uma forma mais profunda e verdadeira. No próximo passo, você vai entender como a força de Deus se manifesta exatamente quando a sua vontade de desistir é maior e como ele sustenta aqueles que já não têm recursos próprios para continuar. Há um ponto da caminhada em que a força humana simplesmente não dá mais conta. Não é falta de caráter nem ausência de fé. É limite. Você percebe que já tentou de todas as formas que conhecia, já insistiu além do que achava possível, já orou mesmo sem sentir nada. E é exatamente nesse lugar, onde a vontade de desistir começa a gritar mais alto, que a força de Deus se manifesta de maneira mais clara e real. A força que vem de Deus não funciona como a força do mundo. Ela não nasce da motivação, nasce da dependência. Ela não surge quando tudo está sob controle, mas quando você admite que perdeu o controle. Enquanto você tenta se sustentar sozinho, essa força parece distante. Mas quando você se rende, quando para de fingir que está bem, quando reconhece que não consegue continuar sem ajuda, Deus se aproxima de forma profunda. Talvez hoje você esteja tentando seguir apenas por obrigação, fazendo o que precisa ser feito, mas sem esperança, orando, mas sem expectativa, vivendo, mas sem alegria. E isso te faz pensar que algo está errado com você, mas não está. Esse cansaço é o sinal de que você chegou ao fim das suas forças. E esse é exatamente o ponto onde a força de Deus começa a operar. A palavra nos ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que ele não age apesar dela, ele age através dela. A fraqueza não é um defeito no processo, é o ambiente onde a graça se manifesta com mais profundidade. Quando você já não tem argumentos, energia ou estratégias, Deus não se intimida. Ele age com cuidado, sustentando cada passo. Essa força não remove imediatamente a luta, mas te mantém em pé dentro dela.
Não apaga todas as perguntas, mas te dá paz suficiente para continuar mesmo sem respostas. É uma força que não grita, mas permanece, que não empurra, mas sustenta, que não acelera o processo, mas te dá fôlego para atravessá-lo. Confiar e não desistir nesse nível deixa de ser um esforço humano e se torna uma obra divina. Você já não continua porque acredita em si mesmo, mas porque aprende a descansar em Deus. E esse descanso não é passividade, é entrega consciente. É dizer, mesmo cansado, que você escolhe permanecer. No próximo passo, vamos olhar para um exemplo bíblico vivo, alguém que também enfrentou o limite da própria força, sentiu vontade de desistir, mas aprendeu a confiar profundamente em Deus e foi sustentado por Ele no momento mais difícil. Houve um momento em que Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, desejou desistir de tudo. Ele havia enfrentado batalhas espirituais intensas, visto o poder de Deus se manifestar de forma sobrenatural e sido instrumento de grandes milagres. Ainda assim, depois de tanta entrega, ele se encontrou esgotado, com medo e completamente sem forças. Elias não pediu vitória, não pediu resposta, ele pediu para parar. Pediu para morrer. Esse é um retrato honesto de alguém que chegou ao limite. Elias não desistiu porque era fraco espiritualmente, mas porque estava humano demais. O cansaço acumulado, a pressão constante e a sensação de estar sozinho o fizeram acreditar que continuar não valia mais a pena. Ele se escondeu, se isolou e acreditou que não havia mais sentido em prosseguir. Muitas vezes você também chega a esse lugar. Não por falta de fé, mas por excesso de desgaste. O que Deus faz com Elias é revelador. Ele não repreende, não acusa, não exige explicações. Deus cuida. Primeiro, oferece descanso. Depois, alimento. Só então fala. Isso mostra que confiar e não desistir não começa com discursos espirituais, começa com cuidado. Deus entende que antes de fortalecer a fé, é preciso sustentar a alma cansada. Quando Deus finalmente fala com Elias, não é no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. É na voz suave. Isso ensina que Deus não força quem está cansado. Ele sussurra. Ele se aproxima com delicadeza. Ele lembra Elias de que ainda há propósito, ainda há caminho, ainda há pessoas, ainda há futuro. Elias não estava sozinho. Apenas estava exausto demais para perceber. Essa história revela que o desejo de desistir não cancela o propósito de Deus. Mesmo quando você pensa que chegou ao fim, Deus ainda vê continuação. Mesmo quando você se esconde, Ele te encontra. Mesmo quando a confiança parece quebrada, Ele a reconstrói com paciência. Assim como Elias, você não precisa decidir nada definitivo no dia do cansaço extremo. Deus te chama primeiro para descansar, depois para confiar novamente. Ele sabe que decisões tomadas no esgotamento não refletem o que Ele planejou para você. O cuidado de Deus vem antes da correção, e a restauração vem antes do envio. Agora, o próximo passo vai trazer essa verdade para o seu dia de hoje, mostrando como confiar e não desistir de forma prática. Mesmo quando o cansaço ainda não passou completamente. Confiar e não desistir hoje não significa sentir segurança o tempo todo. Significa escolher permanecer mesmo quando a segurança ainda não veio. A prática da confiança começa nas decisões simples, quase imperceptíveis que você toma ao longo do dia. Quando acorda cansado e ainda assim decide orar. Quando o desânimo bate e você escolhe não se isolar. Quando a mente cria cenários de fracasso e você decide entregar esses pensamentos a Deus em vez de alimentá-los. Talvez o seu dia esteja pesado desde cedo, compromissos que não podem ser adiados, responsabilidades que não diminuem, problemas que continuam esperando solução. Confiar nesse contexto não é negar a realidade, é escolher uma postura diferente diante dela. Em vez de caminhar carregando tudo sozinho, você aprende a caminhar acompanhado. Em vez de se cobrar por não estar forte, você aprende a se apoiar em Deus. Hoje, viver essa confiança prática passa por respeitar seus limites sem se entregar à desistência.
descansar quando for possível, pedir ajuda quando precisar, reconhecer que você não foi criado para sustentar tudo sozinho. Deus não espera que você seja incansável, Ele espera que você seja dependente. E essa dependência não te enfraquece, ela te mantém de pé. Aplicar isso também significa vigiar a forma como você fala consigo mesmo. Muitas desistências começam no pensamento. Quando você repete internamente que não aguenta mais, que não vai dar certo, que sempre termina do mesmo jeito. Hoje, confiar é interromper esse ciclo. É lembrar que Deus já te sustentou antes e continua sustentando agora. É escolher palavras que gerem vida, mesmo quando o coração ainda está em processo. Confiar e não desistir também envolve aprender a viver um dia de cada vez. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Não precisa enxergar todo o caminho. Deus não te pede visão completa. Ele te pede fidelidade no passo de agora. Cada dia vivido em confiança constrói resistência espiritual. Cada pequeno avanço fortalece a fé para o próximo desafio. Talvez o cansaço ainda não tenha passado. E tudo bem. Confiar não é esperar o cansaço ir embora para continuar. É continuar mesmo, enquanto ele ainda existe. Deus honra essa decisão silenciosa de permanecer. E é nesse lugar, aparentemente simples, que ele constrói uma fé firme, resistente e madura. Agora, resta apenas selar este momento. Um encerramento que vai fortalecer seu coração, renovar sua esperança e te lembrar de que você não está sozinho nessa caminhada. Que esta oração não termine quando o vídeo acabar, mas continue viva dentro de você ao longo do dia. Confiar e não desistir não é um ato isolado, é uma decisão renovada a cada manhã, a cada pensamento, a cada desafio inesperado. Você não precisa sentir força para continuar, você precisa apenas escolher permanecer nas mãos de Deus. Leve com você a certeza de que Deus conhece o seu limite melhor do que você mesmo. Ele sabe exatamente até onde você aguenta e nunca permitirá que você caminhe sozinho além disso. O cansaço que hoje pesa no seu coração não é sinal de fracasso, é sinal de que você chegou a um lugar onde a graça se manifesta de forma mais profunda. Onde você não consegue mais, Deus continua. Entregue este dia ao Senhor. Entregue suas decisões, seus medos, suas inseguranças e até a sua vontade de desistir. Diga a Deus, em silêncio ou em palavras, que você escolhe confiar mesmo sem entender tudo. Que você escolhe não desistir, mesmo quando o caminho parece longo demais. Essa entrega sincera tem mais valor do que qualquer oração perfeita. Caminhe sabendo que Deus não se cansa de você. Ele não se irrita com o seu processo. Ele não se afasta porque você está fraco. Pelo contrário, é nesse momento que ele mais se aproxima. A fidelidade de Deus não depende da sua força, depende do amor dele. E esse amor permanece firme todos os dias. Se esta oração falou com você, se de alguma forma Deus tocou o seu coração, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão lutando para confiar e não desistir. E se você deseja continuar fortalecendo sua fé, encontrando descanso em Deus e sendo renovado todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Que o Senhor te abençoe, te sustente e te ensine dia após dia a confiar sem desistir, mesmo quando o caminho parece difícil. Você não está sozinho. Deus caminha com você.